Capítulo 21. Holly consegue falar com o assistente pessoal de Todd Schneider quando ele está se preparando para fechar o escritório e ir para casa. O assistente pergunta se o assunto não pode esperar até o dia seguinte. Reunindo toda a sua determinação, lembrar-se das fotos de Martina Stover e Janice Ellerton ajuda. Holly diz que não. Ele resmunga, mas diz que o Sr. Schneider deve estar disponível entre 8h30 e 9 horas do dia seguinte. Depois disso, ele tem reuniões o dia todo. Holly desliga, lava o rosto suado no pequeno lavabo, passa desodorante, tranca o escritório e vai para o Kinnear Memorial a tempo de pegar o pior da hora do rush do fim do dia. Ela chega às 6 da tarde, e o céu já está completamente escuro. A mulher da recepção verifica no computador e diz que Barbara Robinson está no quarto 528 da ala B. Se isso fica no tratamento intensivo? Pergunta Holly. Não, senhora. Que bom, diz Holly, e segue pelo corredor, os sapatos sóbrios de salto baixo estalando. As portas do elevador se abrem no quinto andar e ali, esperando para entrar, estão os pais de Bárbara. Tânia está segurando o celular e olha para Holly como se ela fosse um fantasma. Jim Robinson resmunga algo baixinho. Holly se encolhe um pouco. O que foi? Por que estão me olhando assim? Qual é o problema? Nenhum, diz Tânia. É só que eu ia ligar para você. As portas do elevador começam a fechar. Jim estica o braço, e elas se abrem novamente. Holly sai. Assim que chegasse no saguão, conclui Tânia, e aponta para uma placa na parede. Tem a imagem de um celular com uma linha vermelha em cima, na diagonal. Para mim. Por quê? Achei que ela só tivesse quebrado a perna, quer dizer, sei que quebrar a perna é sério, claro, mas ela está acordada e está bem, diz Jim, mas ele e Tânia trocam um olhar que sugere que isso não é bem verdade. Foi uma fratura simples, na verdade, mas encontraram um galo feio na parte de trás da cabeça e decidiram que ela devia passar a noite internada por segurança. O médico que cuidou da perna dela disse que tem 99% de certeza de que ela vai estar pronta para ir para casa amanhã de manhã. Fizeram uma avaliação toxicológica, diz Tânia. Não havia drogas no sangue dela. Não fiquei surpresa, mas foi um alívio mesmo assim. Então qual é o problema? Tudo. Tânia parece 10 anos mais velha do que quando Holly a viu pela última vez. A mãe de Hilda Carver levou Barbie e Hilda para a escola de carro. É a vez dela, e ela disse que Bárbara estava bem no carro. Um pouco mais quieta do que de costume, mas, fora isso, normal. Bárbara disse para Hilda que tinha que ir ao banheiro, e foi a última vez que Hilda a viu. Ela disse que Barbie deve ter saído por uma das portas laterais do ginásio. Os alunos chamam de portas de matar aula. O que Bárbara disse? Ela não quis nos contar nada. A voz de Tânia treme, e Jim passa o braço pela cintura dela. Mas disse que vai contar para você. Era por isso que eu ia ligar. Ela disse que você é a única que vai entender. Capítulo 22. Holly anda lentamente pelo corredor até o quarto 528, que fica bem no final. A cabeça está baixa, e ela está pensando intensamente. Por isso quase esbarra no homem empurrando o carrinho de livros bastante manuseados e Kindles com etiquetas de propriedade do Kinnear coladas embaixo das telas. Desculpe, diz Holly. Eu estava distraída. Tudo bem, responde ao da biblioteca, e segue caminho. Holly não o vê parar e olhar para trás. Ela está reunindo toda a sua coragem para a conversa a caminho. É capaz de se tornar emocional, e cenas emocionais sempre a apavoraram. O fato de ela amar Bárbara ajuda. Além do mais, está curiosa. Ela bate a porta, que está entreaberta, e espia quando ninguém responde. Bárbara. É Holly. Posso entrar? Bárbara dá um sorriso fraco e coloca o exemplar surrado de Jogos Vorazes na esperança que está lendo sobre a cama. Deve ter pegado o exemplar com o homem com o carrinho, pensa Holly. Ela está sentada na cama, usando um pijama rosa em vez da camisola do hospital. Holly acha que a mãe deve ter levado o pijama junto com o laptop que vê na mesa de cabeceira de Bárbara.
A blusa rosa dá um pouco de vivacidade a Bárbara, mas ela ainda parece atordoada. Não tem nenhum curativo na cabeça, então o galo não deve ser tão ruim. Holly se pergunta se estão deixando Bárbara lá mais uma noite por algum outro motivo. Só consegue pensar em um e gostaria de acreditar que é ridículo, mas não consegue. Holly. Como chegou tão rápido? Eu estava vindo ver você. Holly entra e fecha a porta. As pessoas visitam os amigos quando eles estão no hospital, e nós somos amigas. Encontrei seus pais no elevador. Eles disseram que você queria falar comigo. Como posso ajudar, Bárbara? Posso perguntar uma coisa? É bem pessoal. Tudo bem. Holly se senta na cadeira ao lado da cama. Com cuidado, como se a cadeira pudesse estar eletrificada. Sei que você teve épocas ruins. Quando era mais nova. Antes de trabalhar para o Bill. Sim, responde Holly. A luz do teto não está acesa, apenas o abajur na mesa de cabeceira. O brilho as envolve e cria uma atmosfera agradável. Bem ruins. Você já tentou se matar? Bárbara dá uma gargalhada curta e nervosa. Eu falei que era pessoal. 2 vezes. Holly fala sem hesitar. Ela está surpreendentemente calma. Na primeira vez, eu tinha mais ou menos a sua idade. As crianças da escola eram mais comigo e me chamavam de nomes feios. Eu não aguentei. Mas não me esforcei muito. Tomei um monte de aspirinas e descongestionantes. Você tentou com mais dedicação da segunda vez? É uma pergunta difícil, e Holly pensa com cuidado. Sim e não. Foi logo depois que tive problemas com meu chefe, o que hoje em dia chamam de assédio sexual. Na época, não chamavam de nada. Eu tinha uns 20 anos. Tomei comprimidos mais fortes, mas ainda não o bastante, e parte de mim sabia disso. Eu estava muito instável na época, mas não era burra, e a parte de mim que não era burra queria viver. Também porque eu sabia que Martin Scorsese faria mais filmes, e eu queria vê-los. Martin Scorsese é o melhor diretor vivo. Ele faz filmes compridos como livros. A maioria dos filmes parece contos. Seu chefe, atacou você? Não quero falar sobre isso e não importa. Holly também não quer levantar o rosto, mas lembra a si mesma que está falando com Bárbara e se obriga a fazer isso. Porque Bárbara é sua amiga apesar de todos os tiques e problemas de Holly. E agora está em uma situação difícil. Os motivos nunca importam, porque o suicídio vai contra todos os instintos humanos, e isso o torna insano. Exceto em alguns casos, pensa ela. Certos casos terminais. Mas Bill não está em estado terminal. Não vou deixar chegar a esse ponto. Sei o que você quer dizer. Bárbara vira a cabeça de um lado para outro no travesseiro. À luz do abajur, lágrimas cintilam nas bochechas dela. Eu sei. Era por isso que você estava em Lowton? Para se matar. Bárbara fecha os olhos, mas as lágrimas atravessam os cílios. Acho que não. Pelo menos, não a princípio. Fui lá porque a voz me mandou. Meu amigo. Ela faz uma pausa e pensa. Mas ele não era meu amigo, no fim das contas. Um amigo não ia querer que eu me matasse, não é? Holly segura a mão de Bárbara. Tocar em alguém é difícil para ela, mas não hoje. Talvez seja por sentir que as duas estão protegidas no cantinho delas. Talvez seja porque é Bárbara. Talvez as duas coisas. Que amigo é esse? O dos peixes, responde Bárbara. O que fica dentro do jogo. Capítulo 23. É Al Brooks que empurra o carrinho cheio de livros pelo saguão do hospital, passando pelo senhor e pela senhora Robinson, que estão esperando Holly, e é Al quem pega outro elevador até a passarela que liga o prédio principal do hospital à clínica de traumatismo cerebral. É Al quem cumprimenta a enfermeira Rainier na recepção, uma funcionária antiga que retribui o cumprimento sem tirar os olhos da tela do computador.
Ainda é Al quem empurra o carrinho pelo corredor, mas quando ele o deixa lá e entra no quarto 217, Al Brooks desaparece e Z-Boy toma o lugar dele. Brad está na cadeira com o Zapid no colo. Ele não tira os olhos da tela. Z-Boy pega o próprio Zapid no bolso esquerdo da túnica cinza frouxa e o liga. Ele pressiona o ícone do pescaria e, na tela de inicialização, peixes começam a nadar, vermelhos, amarelos, dourados, de vez em quando um cor-de-rosa, veloz. A música toca. E, de vez em quando, o aparelho solta uma luz intensa que ilumina as bochechas e os olhos dele com um brilho azulado. Eles ficam assim por quase 5 minutos, um sentado e um de pé, os dois olhando para os peixes nadando e ouvindo a melodia aguda. A persiana da janela balança com agitação. A colcha na cama desce e sobe. Uma ou duas vezes, Z-Boy assente, indicando compreensão. E então, a mão de Brad afrouxa e solta o aparelho. Ele desliza pelo colo, depois pelas pernas inúteis e cai no chão. A boca se abre. As pálpebras se semicerram. O movimento do peito dentro da camisa xadrez fica imperceptível. Os ombros de Z-Boy se intertigam. Ele se sacode um pouco, desliga o Zapid e coloca o aparelho de volta no bolso de trás. No bolso direito ele pega um iPhone. Uma pessoa com conhecimento considerável sobre computadores o alterou com vários aplicativos de segurança de primeira, e o GPS interno foi desabilitado. Não há nomes na pasta de contatos, só iniciais. Z-Boy clica em FL. O telefone toca 2 vezes, e FL atende com um sotaque russo falso. Aqui é a agente Zipit da, camarada. Aguardo instruções. Você não foi paga para fazer piadas ruins. Silêncio. E então, tudo bem. Nada de piadas. Vamos seguir com o plano. Vamos seguir com o plano quando eu receber o resto do meu dinheiro. Você vai receber esta noite e vai começar a trabalhar imediatamente. Entendido, diz FL. Me dê uma tarefa difícil na próxima vez. Não vai haver uma próxima vez, pensa Z-Boy. Não faça besteira. Não vou. Mas não trabalho enquanto não receber as verdinhas. Você vai receber. Z-Boy interrompe a ligação, guarda o celular no bolso e sai do quarto de Brad. Passa pela recepção e pela enfermeira Rainier, que ainda está absorta no computador. Deixa o carrinho perto das máquinas de lanche e atravessa a passarela. Anda com determinação, como um homem bem mais jovem. Em 1 hora ou 2, Rainier ou uma das outras enfermeiras vai encontrar Brad Hartsfield caído na cadeira ou no chão, em cima do Zapid. Ninguém vai ficar muito preocupado, ele caiu inconsciente muitas vezes antes e sempre sai desse estado. O Dr. Babineau diz que é parte do processo de reinicialização, que cada vez que Hartsfield volta, está um pouco melhor. Nosso garoto está ficando bom, diz Babineau. Vocês podem não acreditar quando olham para ele, mas está ficando mesmo bom. Você não sabe nem a metade, pensa a mente que agora ocupa o corpo dual da biblioteca. Você não sabe nem a porra da metade. Mas está começando a perceber, Dr. B. Não está? Antes tarde do que nunca. Capítulo 24. O homem que gritou comigo na rua estava errado, diz Bárbara. Eu acreditei nele porque a voz me mandou acreditar, mas ele estava errado. Holly quer saber sobre a voz do jogo, mas Bárbara pode ainda não estar pronta para falar sobre isso. Então, pergunta que homem era esse e o que ele gritou. Ele me chamou de neguinha, como naquele programa de TV. O programa é engraçado, mas o homem falou como uma ofensa. Eu conheço o programa e sei como algumas pessoas usam a palavra. Mas eu não sou neguinha. Nenhum negro é, na verdade. Nem mesmo se mora em uma casa bonita em uma rua boa como a tia Berry Lane. Somos negros o tempo todo. Você acha que não sei como me olham na escola? O que falam de mim pelas costas? Claro que sabe, diz Holly, que já foi olhada e assunto de fofoca muitas vezes na época dela, seu apelido no ensino médio era Taga-Taga. Os professores falam sobre igualdade de gênero e igualdade racial.
A escola tem uma política de tolerância zero, e eles estão falando sério, ao menos a maioria, eu acho, mas qualquer pessoa pode andar pelos corredores nos intervalos das aulas e identificar os alunos negros e os alunos chineses transferidos, porque somos minoria. Somos como alguns grãos de pimenta que caíram dentro do saleiro sem querer. Ela está ficando animada agora, a voz ultrajada e indignada, mas também cansada. Sou convidada para festas, mas tem muitas festas que não sou convidada, e só fui chamada para sair 2 vezes. Um dos garotos que me convidou era branco, e todo mundo ficou olhando quando fomos ao cinema, e alguém jogou pipoca na nossa cabeça. Acho que, no cinema, a igualdade racial acaba quando as luzes se apagam. E uma vez, quando eu estava jogando futebol, eu estava lá driblando a bola perto da linha lateral, com abertura para tentar chutar, quando um pai branco de camisa polo grita para a filha ou marque a crioula. Eu fingi que não ouvi. A garota deu um sorrisinho debochado. Tive vontade de dar uma porrada nela, bem ali, com o pai dela vendo, mas não fiz nada. Engoli tudo. E uma vez, quando eu era caloura, deixei meu livro de literatura na arquibancada no almoço e, quando voltei para pegar, alguém tinha colocado um bilhete nele dizendo namorada do Bukviet. Também engoli isso. Durante dias, as coisas vão bem, semanas, até, e aí acontece uma coisa que tenho que engolir. É a mesma coisa com mamãe e papai, eu sei. Talvez seja diferente para Jerome em Harvard, mas aposto que às vezes até ele tem que engolir certas coisas. Holly aperta a mão dela, mas não diz nada. Não sou neguinha, mas a voz disse que eu era só porque não cresci em um conjunto habitacional com um pai abusivo e uma mãe viciada em drogas. Porque nunca comi verduras em ramos nem sabia exatamente o que era isso. Porque digo mortadela em vez de mortandela. Porque as pessoas são pobres em Loughton e nós estamos vivendo bem na Tia Berry Lane. Tenho cartão de débito e minha escola é boa e meu irmão estuda em Harvard, mas, você não vê. Holly, você não vê que você nunca teve escolha sobre essas coisas, diz Holly. Você nasceu onde nasceu e como nasceu, assim como eu. Assim como todos nós, na verdade. E, aos 16 anos, nunca pediram para você mudar nada além das suas roupas. É. Eu sei que não deveria sentir vergonha, mas a voz me fez sentir vergonha, me fez me sentir uma parasita inútil, e ela ainda está aqui. Parece que deixou um rastro de gosma dentro da minha cabeça. Porque eu nunca tinha estado em Loughton antes, e é horrível, e, em comparação àquelas pessoas, eu sou mesmo uma neguinha, e tenho medo de a voz nunca ir embora e minha vida ficar estragada. Você tem que sufocá-la. Holly fala com uma certeza seca e distante. Bárbara olha para ela, surpresa. Holly assente. Sim. Você tem que sufocar a voz até ela morrer. É a primeira coisa. Se você não se cuidar, não vai conseguir melhorar. E, se não conseguir melhorar, não pode ajudar ninguém. Não posso voltar para a escola e fingir que Loughton não existe, afirma Bárbara. Se vou viver, tenho que fazer alguma coisa. Jovem ou não, eu tenho que fazer alguma coisa. Você está pensando em fazer trabalho voluntário? Não sei o que estou pensando. Não sei o que uma garota como eu pode fazer. Mas vou descobrir. Porém, se precisar voltar lá, meus pais não vão gostar. Você tem que me ajudar, Holly. Sei que é difícil para você, mas por favor. Você tem que dizer a eles que eu preciso calar aquela voz. Mesmo que eu não consiga sufocá-la, talvez possa ao menos silenciar. Tudo bem, cede Holly, apesar do receio. Vou ajudar. Uma ideia ocorre a ela, e Holly se anima. Você devia falar com o garoto que te salvou. Não sei como encontrá-lo. Bill vai ajudar, diz Holly. Agora, me conte sobre o jogo. Está quebrado. A caminhonete passou por cima, eu vi os pedaços, e estou feliz. Cada vez que fecho os olhos, vejo aqueles peixes, principalmente o peixe rosa com número, e ouço a música. Ela cantarola a melodia, mas Holly não a reconhece. Uma enfermeira entra com um carrinho com remédios. Ela pergunta a Bárbara qual é seu nível de dor.
Holly fica com vergonha de não ter pensado em perguntar isso logo que entrou. De certa forma, sente-se uma pessoa ruim e egoísta. Não sei, diz Bárbara. 5, talvez? A enfermeira abre um potinho plástico e entrega um copinho de papel para Bárbara. Tem 2 comprimidos brancos nele. As doses são feitas sob medida. Você vai dormir como um bebê. Ao menos até eu voltar para verificar suas pupilas. Bárbara engole os comprimidos com um pouco de água. A enfermeira diz para Holly que ela deve ir embora logo para deixar a nossa garota descansar um pouco. Daqui a pouco, diz Holly, e quando a enfermeira sai, ela se inclina para frente, com o rosto atento e os olhos brilhando. O jogo. Onde você conseguiu o jogo, Barb? Um homem me deu. Eu estava no Beer Street Mall com a Hilda Carver. Quando foi isso? Antes do Natal, mas não muito antes. Eu lembro porque ainda não tinha encontrado um presente para Jerome e estava começando a ficar preocupada. Vi um blazer bonito na Banana Republic, mas era caro demais. Além disso, ele vai ficar construindo casas até maio. Não tem muita chance para se usar um blazer fazendo isso, não é? Acho que não. Então um homem se aproximou quando Hilda e eu estávamos almoçando. A gente sabe que não deve falar com estranhos, mas não somos mais criancinhas, e, além do mais, era na praça de alimentação, com várias pessoas ao redor. E ele parecia legal. Os piores normalmente parecem, pensa Holly. Ele estava usando um terno lindo que deve ter custado um caminhão de dinheiro e carregava uma pasta. Disse que seu nome era Myron Zakin e que trabalhava para uma empresa chamada Sunrise Solutions. Ele nos ofereceu o cartão dele. Nos mostrou uns apps, a pasta estava cheia deles, e disse que cada uma podia ficar com um de graça se preenchêssemos um questionário e o enviássemos para a empresa. O endereço estava no questionário. Também estava no cartão. Você por acaso lembra o endereço? Não, joguei o cartão dele no lixo. Além do mais, era só o número de uma caixa postal. Em Nova York? Bárbara pensa um pouco. Não. Aqui na cidade. Então vocês levaram os apps? Sim. Não contei para minha mãe porque ela me daria uma bronca enorme por ter falado com aquele cara. Preenchi o questionário e enviei. Hilda não, porque o zap dela não estava funcionando. Só piscou com uma luz azul e morreu. Então ela jogou fora. Eu me lembro dela dizendo que era o que se podia esperar quando alguém dizia que uma coisa era de graça. Bárbara ri. Parecia até a mãe dela. Mas o seu estava funcionando. É. Era antiquado, mas meio, sabe, meio divertido, de um jeito bobo. No começo. Eu queria que o meu tivesse vindo quebrado, aí não teria escutado a voz. As pálpebras dela se fecham, depois se abrem lentamente. Ela sorri. Opa! Acho que estou flutuando. Não saia flutuando ainda. Você consegue descrever o homem? Era um cara branco com cabelo branco. Ele era velho. Muito velho ou só um pouco velho? Os olhos de Bárbara estão ficando vidrados. Mais velho do que o papai, não tão velho quanto o vovô. Uns 60? É, acho que sim. Da idade de Bill, mais ou menos. Os olhos dela se arregalam de repente. Ah! Eu me lembrei de uma coisa. Achei meio estranho e Hilda também. O que foi? Ele disse que o nome dele era Myron Zakin, e o cartão dizia Myron Zakin, mas as iniciais na pasta eram diferentes. Você consegue lembrar quais eram? Não, desculpe, ela está flutuando para longe mesmo. Você pode pensar nisso assim que acordar, Barb? Sua mente vai estar fresca, e pode ser importante. Tudo bem, eu queria que Hilda não tivesse jogado o dela fora, comenta Holly. Ela não obtém resposta, nem espera uma, e está acostumada a falar sozinha. A respiração de Bárbara está profunda e lenta. Holly começa a abotoar o casaco. Dinah tem um, diz Bárbara com a voz distante e sonhadora. O dela está funcionando.
Ela joga Crossroads nele e Plants vs Zombies e também fez o download de toda a trilogia Divergente, mas disse que veio tudo embaralhado. Holly para de abotoar o casaco. Ela conhece Dinah Scott, já a viu na casa dos Robinson muitas vezes, jogando jogos de tabuleiro ou assistindo à TV, e muitas vezes ficando para o jantar. E babando por Jerome, como todas as amigas de Bárbara. O mesmo homem deu o jogo para ela. Bárbara não responde. Mordendo o lábio, pois não quer pressionar a menina, mas precisa, Holly sacode o ombro dela e pergunta de novo. Não, responde ela com a mesma voz distante. Ela conseguiu no site. Que site, Bárbara? A única resposta é um ronco. Bárbara está dormindo. Capítulo 25. Holly sabe que os Robinson vão estar esperando por ela no saguão, então corre para a lojinha, entra atrás de um display de ursos de pelúcia. Holly é ótima em se esconder, e liga para Bill. Ela pergunta se ele conhece a amiga de Bárbara, Dinah Scott. Claro, responde ele. Conheço a maioria das amigas dela. As que visitam a casa dela, pelo menos. Você também. Acho que você devia ir falar com ela. Você quer dizer hoje? Quero dizer agora. Ela tem um Zapit. Holly respira fundo. Eles são perigosos. Ela não consegue dizer em que está começando a acreditar em que são máquinas de suicídio. Capítulo 26. No quarto 217, Norm, Richard e Kelly Pelham levantam Brad e o levam até a cama enquanto Mavis Rainier supervisiona. Norm pega o Zapit no chão e olha para os peixes nadando na tela. Por que ele não pega pneumonia e morre, como o resto dos vegetais? Pergunta Kelly. Este é desprezível demais para morrer, responde Mavis, depois repara em Norm olhando os peixes nadando. Os olhos dele estão arregalados, e a boca, aberta. Acorde, dorminhoco, diz ela, e pega o aparelho. Mavis aperta o botão de desligar e o joga na gaveta de cima da mesa de cabeceira de Brad. Temos um monte de coisas para fazer antes de dormir. O quê? Norm olha para as mãos, como se esperasse ainda estar segurando o Zapit. Kelly pergunta à enfermeira Rainier se ela quer tirar a pressão de Hartsfield. O nível de oxigênio está meio baixo, diz. Mavis pensa um pouco. Foda-se. Os três saem. Capítulo 27. Em Sugar Heights, o bairro mais chique da cidade, um Chevy Malibu velho com manchas de primer segue até um portão fechado na Lilac Drive. Desenhadas de forma artística no ferro forjado estão as iniciais que Bárbara Robinson não conseguiu lembrar, VFB. Z-Boy sai de detrás do volante, com o casaco velho, com um rasgo nas costas e outro na manga esquerda remendados com fita adesiva ou balançando ao redor do corpo. Ele digita o código no teclado, e os portões começam a se abrir. Ele volta para o carro, enfia a mão debaixo do banco e pega duas coisas. Uma é uma garrafa de refrigerante com o gargalo cortado. O interior foi preenchido com palha de aço. A outra é um revólver calibre .32. Z-Boy coloca o cano da arma dentro do silenciador caseiro, outra invenção de Brad Hartsfield, e a segura no colo. Com a mão livre, ele dirige o Malibu até a entrada de garagem lisa e curva. À frente, as luzes acionadas por movimento se acendem na varanda. Atrás, os portões de ferro se fecham silenciosamente.